Olá pessoal do canal do YouTube. Hoje eu vou falar para vocês sobre interações entre animais e plantas. É, é um capítulo do livro Fragmentação de Ecossistemas, Causas e Efeitos sobre a Biodiversidade e Recomendações de Políticas Públicas. Então, dentro desse livro, há vários capítulos sobre a questão de fragmentação de ecossistemas. E, em especial, eu trago para vocês esse capítulo que vai falar sobre as interações de animais e plantas após a fragmentação de ecossistemas, tá certo? Bom, então, interação entre animal e planta acontece, é, na verdade, são as interações bióticas, são imprescindíveis para a manutenção desses ecossistemas. Então, essas interações, elas são super importantes. Porque as plantas, elas não irá definir somente a floresta, né? Ela também participa de várias interações, não só com os animais, mas com fungos e também com alguns micro-organismos. Então, algumas espécies de animais estabelecem essa relação mutualística com as plantas. Então, a gente sabe que as plantas são importantes para todos os animais, pela questão da planta utilizar energia luminosa e transformar essa energia química, né, eh, para os animais. Então, cada parte da planta é aproveitada por determinados organismos. Tem organismos que podem se alimentar das flores, das folhas, do néctar que está nas flores. Então, quando esse organismo eles se alimentam do fruto, por exemplo, vai acabar dispersando suas sementes e o que os se alimentam de néctar vão dispersar os seus grãos de pólen. Então, essa interação irá beneficiar ambas as partes, certo? É, as interações entre animais e plantas podem ser altamente especializadas. Por quê? Porque existem espécies que irá depender da outra para a questão da reprodução, certo? Com a destruição e também com a fragmentação, muitas dessas interações podem desaparecer. Então, com essa destruição e também com essa fragmentação de áreas bem extensas de vegetação, essas interações irão aos poucos desaparecendo, porque não vai haver alimento suficiente como antes, não é verdade? Como a maioria desses organismos depende de interações especializadas, pode acontecer dessas espécies se extinguirem rapidamente. Então, dentro do livro, né, a literatura, ela traz que os estudos sobre essa fragmentação de ecossistemas são poucos, né? Os trabalhos sobre essa pesquisa são bem poucos. Então, o livro ele traz 5 projetos, né, 5 estudos que mostram o efeito da fragmentação entre animal e planta. Temos o projeto Camanducaia, que analisou o efeito da fragmentação em relação à visita de polinizadores às flores e também à produção de frutos e sementes. O projeto Insetos e Aves e o Restaura e Araucaia mostraram o efeito da fragmentação sobre os polinizadores, alguns exemplos são as abelhas, as moscas, beija-flores e alguns mamíferos frugívoros, como aves e mamíferos. E o projeto Bugios, né, analisou se o tamanho do fragmento influenciou na dieta dos macacos bugios. E por último, temos o projeto Poço das Antas, do projeto Camanducaia, que analisou o efeito de borda sobre a folivoria e também o tamanho dos fragmentos em relação à predação a predadores de sementes por insetos. É, então, as flores são importantes para a fonte de alimentos de alguns animais e de alguns insetos. Então, há um grande número de animais em busca de recursos, como o néctar, o pólen, o óleo, o perfume e até mesmo o abrigo. Existem visitantes florais que trazem benefícios para as plantas, porém há aqueles que não trazem benefício algum. E existem aqueles que são
é benéfico tanto para a planta quanto para outros organismos que se alimentam de frutos e sementes, que são os polinizadores. Os principais grupos de polinizadores associados à planta estão as abelhas, as borboletas, as moscas e também as vespas, que são os insetos que interagem com as plantas. Já no caso das aves, temos os beija-flores e os mamíferos, nós temos os morcegos, os macacos e também os marsupiais. Animais, nos ambientes florestais, o estudo da ecologia desses visitantes florais, da polinização realizada por eles, é dificultado. Então, os ambientes florais acontecem porque as flores de algumas espécies e também de epífitas são muito altas. Com relação às abelhas das subtribos Euglossina e Meliponina, que são as abelhas sem-ferrão, são grupos de polinizadores bem conhecidos, porém, a interação desse grupo com as plantas foram pouco estudadas. Partindo desse projeto, do projeto Camanducaia, estudar os efeitos da fragmentação. Então, tem três tipos de grupos, que são as abelhas, beija-flores e moscas. Então, as abelhas são estudadas, foram as eglocinas e meleponina. Então, as eglocinas foram mostradas em 8 fragmentos na região de Minas Gerais em 2 locais e foram feitas através da atração por macho por meio de substâncias específicas, e as abelhas sem ferrão foram coletadas nas flores. E as moscas foram utilizadas o uso de armadilhas dentro e em torno de pequenos fragmentos. Os beija-flores foram estudados em 41 fragmentos. Então, as mudanças substanciais, que foram para alguns grupos estudados, cada espécie pode ser afetada diferentemente, né? Então, algumas espécies são mais sensíveis ao tamanho reduzido das áreas, já outras nem tanto, né? Já são mais tolerantes. Isso é porque os dados mostram que a fauna de beija-flores não é ou já foi afetada pelo tamanho dos fragmentos, certo? Então, essas espécies, elas não têm preferência pelas bordas ou por interiores das florestas. Já para a fauna de moscas, foi observado que a maioria ocorre dentro e no entorno do fragmento. E essas espécies de abelha parecem ser pouco afetadas pelo tamanho do fragmento. Então, apesar dos dados apontarem que espécies de beija-flores mostram que a maioria seja diferente em relação ao tamanho do fragmento, existe essa redução em relação aos números de espécies. Então, 4 espécies de beija-flores são bem mais frequentes em fragmentos grandes, certo? Então, esses dados mostram o número de espécies que visitam flores nas diferentes classes de tamanho dos fragmentos em Viçosa, em Minas Gerais. E nós temos 4 espécies que são rabo branco miúdo, o besourinho da mata, beija-flor preto e branco, beija-flor de fronte violeta. Aqui nós temos alguns gráficos mostrando em porcentagem a presença de 3 espécies de beija-flores nos principais tamanhos de fragmentos. No gráfico A, nós temos o beija-flor de fronte violeta, que é uma espécie sensível ao tamanho do fragmento. Já no gráfico B, nós temos o beija-flor rabo branco miúdo, que é uma espécie muito sensível ao tamanho do fragmento. E temos o gráfico C, que é o beija-flor peito azul, certo? Que é uma espécie pouco sensível ao tamanho do fragmento. Então, foram identificadas 2 classes de espécies de euglossina, de abelhas, que foram classificadas de acordo com a tolerância aos ambientes de borda. O primeiro grupo são tolerantes às bordas e intolerantes aos espaços abertos. Dentre essas espécies, Euglossina necta, flimbiata, análise e safirina preferem mais o interior das florestas. No segundo grupo estão as espécies que são tolerantes às bordas e aos espaços abertos. Vale destacar
que as relações entre as plantas e os seus polinizadores são bem frequentes e bem específicas. Por exemplo, os machos das espécies de abelhas da glucina são atraídos por compostos aromáticos das flores, sendo que esses compostos não atraem outros organismos. Algumas espécies de plantas possuem ou precisam de uma certa vibração para liberar o pólen. Então, essas espécies são muito procuradas pelas abelhas sem ferrão. Já as plantas procuradas pelos beija-flores são bem peculiares, né, com características que as tornam pouco atrativas a outros polinizadores. Algumas plantas que habitam nesses fragmentos e que dependem desses polinizadores, que serão extintos por ser interrompida e a população deixará de produzir sementes, plantas que são polinizadas por visitantes intolerantes às áreas abertas. Por outro lado, existem aqueles polinizantes que são tolerantes e nessa ocasião as plantas são bem beneficiadas. Então, interação polinizador-planta. A taxa dos polinizadores a uma planta é a média do número de vezes que esses animais visitam flores. Então, essa taxa vai variar dependendo das espécies que, em relação à estratégia de reprodução, aquelas espécies que produzem muitas flores serão mais visitadas. Então, a produção de frutos e de sementes será suficiente para a sua reprodução. A canjarana é uma árvore bastante visitada pelas mariposas. Essa espécie foi estudada pelo projeto Camanducaia em relação à taxa de visitação de polinizadores. Esse estudo foi realizado em dois fragmentos, um grande e um pequeno. Então, observou-se uma taxa menor nos fragmentos, menor do que nos fragmentos grandes, sendo no menor 7,5 visitantes por hora e no maior nós tivemos 16,6 visitantes por hora. Então, para avaliar a variação na fertilidade de canjarana em fragmentos de diferentes tamanhos, foram realizadas coletas em 6 áreas. 3 nos pontos de fragmentos grandes e 3 pontos de fragmentos pequenos. Então, cada área é contada um número de frutos de 25 árvores, sendo que foram coletados 7 frutos de cada uma dessas plantas para poder avaliar a quantidade de sementes desenvolvidas. Então, de acordo com os dados, houve uma menor produção de frutos em fragmentos menores. Além da porcentagem de sementes desenvolvida nos frutos, também foi menos nos pequenos fragmentos. Então, a razão para essa quantidade menor de frutos e também de sementes em fragmentos menores pode estar relacionada à menor frequência de visitantes florais. Muitas espécies de plantas produzem frutos carnosos e sementes que servem de alimentos para diversas espécies de animais. Então, esses animais eles são importantes pois realizam o processo de dispersão das sementes, promovendo a ocupação de novas áreas dessas espécies de plantas. A disponibilidade de frutos influencia positivamente na diversidade e também na abundância de animais frugívoros. Nos matos de araucárias, nas matas, da região do Paraná, as aves frugívoras estão sendo ameaçadas por conta do corte de espécies de árvores, da espécie Laurás, pelas indústrias de madeira. Então, essas plantas elas produzem um tipo de fruto carnoso que são fonte de alimento para essas aves de grande porte. Então, a perda e a fragmentação do habitat pode causar redução direta na oferta de alimento. Então, alguns subbosques estão sendo limpos para a entrada de gado na mata, e isso está afetando drasticamente as aves frugívoras de pequeno e médio porte, que se alimentam de fruto das espécies de Melastomaceae, Rubiaceae e também de Myrtaceae. Então, essa perda de alimento por conta da fragmentação vai afetar diretamente a dieta dessas aves frugívoras que necessitam dessas grandes áreas. Por outro lado, foi observado em Viçosa, em Minas Gerais, que algumas das aves frugívoras têm maior diversidade de espécies em fragmentos florestais maiores, como mostra o gráfico abaixo. Isso acontece porque muitas dessas aves têm pouca capacidade de voar.
Padrões de herbivoria foliar e defesa química. Então, a defesa da química é uma das inúmeras estratégias utilizadas pelas plantas para deter a herbivoria. Então, algumas plantas, na maioria das vezes, não é beneficiada por algum animal e que precisa se alimentar. Então, dessa forma, a planta produz substâncias tóxicas para evitar certo tipo de herbivoria. É possível evidenciar duas categorias. A primeira vai apresentar efeitos antinutricionais, que irá reduzir a capacidade digestiva dos animais. Já a segunda vai ter sabor amargo, um odor desagradável, muitas das vezes até venenosos, ou até mesmo tóxico, que poderá repelir ou até mesmo matar os animais. A composição das plantas é importante na seleção delas quando utilizadas na alimentação. Porém, essa seleção é pouco estudada ou investigada, principalmente nas espécies primatas neotropicais, os bugios, que são os mais dependentes de folhas de sua alimentação. Como os bugios são endêmicos da Mata Atlântica, a fragmentação da mata está limitando a alimentação do bugio ruivo na disponibilidade de recursos. Então, a dieta nos fragmentos pode estar mais pobre em relação à qualidade nutricional, mais tóxica e mais indigerível, e pode estar causando efeito significativo sobre as espécies de primatas e outras espécies de primatas endêmicos da Mata Atlântica. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado sobre um pouco dessas fragmentações do ecossistema em relação à interação de plantas e animais. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e curta o nosso canal. Clica em inscrever e clica no sininho para vocês receberem as próximas notificações. Um beijo e até